O teatro que tem milênios e que começou na Grécia não poderia ser diferente no mundo judaico. E principalmente na Europa Oriental, o teatro de língua ídis foi um sucesso fantástico para as empobrecidas comunidades judaicas, principalmente do leste europeu. No Rio de Janeiro está se iniciando a exposição da memória do teatro ídis no Brasil. Isso vai acontecer no CIB, sob a égide do Museu Judaico. E eu tenho aqui comigo o presidente do Museu Judaico, que é meu amigo particular, o meu queridíssimo Max. Como é que vai você, meu querido? Eu muito bem, agora estou melhor. Estou dando entrevista no teu programa, que cada vez está melhor. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Max, e aí? Que coisa bonita esse teatro ídis. Como é que vai ser essa exposição? Como é que o Museu Judaico se insere nessa questão? Porque essa hoje já é uma questão de museu. E o que é que a comunidade judaica e a comunidade carioca podem esperar dessa espetacular exposição que vai acontecer no CIB? O Museu Judaico, em anos recentes, tem realizado ótimas exposições, às vezes no museu, às vezes fora, em parceria com os grandes museus da cidade. Mas essa exposição que nós vamos inaugurar agora no domingo tem um apelo especial, né? Porque tem tudo a ver com a comunidade judaica do Rio de Janeiro, que, como nós sabemos, é formada, na sua grande maioria, por descendentes de imigrantes asquenazis, que aqui chegaram em levas nas décadas de 20 e 30, e que tinham como principal meio de comunicação a língua ídis, a mamelochen. Então, essa exposição que nós estamos agora inaugurando, né, Estrelas Errantes, Memórias do Teatro Ídis do Brasil, que tem a curadoria do professor Narman Faubel, não é? Um dos maiores idististas do nosso país, e professor e catedrático da Universidade de São Paulo, não é? Realizou uma pesquisa que durou mais de 15 anos sobre o teatro ídis no Rio de Janeiro. E baseado nesse livro, né, a pesquisa se tornou um livro, o livro tem o mesmo nome, Estrelas Errantes, né? Então, é baseado neste livro. Fantástico, compreendeu? O que é que você entende que a comunidade judaica pode esperar, e a comunidade também a comunidade carioca que vai acorrer ao CIB, o que é que ela pode esperar desse evento? Olha, eu acho que o principal objetivo dessa exposição, ela está inserida muito nesse movimento que foi criado recentemente, Amigos do Ídis, não é? Que tenta resgatar, não é, a memória do ídis, torná-la conhecida para as novas gerações. Tanto é que o público-alvo dessa exposição são os alunos da escola, das escolas judaicas, dos movimentos juvenis e do público em geral. Como é que você teve vontade de se inserir com o Museu Judaico nesse episódio, nesse evento da memória do teatro ídis, dessas estrelas errantes, desse trabalho lindo que o Narman Faubel desenvolveu e que chegou ao Rio de Janeiro? Por que é que você resolveu se envolver com o Museu Judaico, chancelar com o carimbo do Museu Judaico esse evento? Uma das finalidades do Museu Judaico, não é preservar e resgatar a memória dos valores da cultura judaica. E o ídis está inserido nesse contexto. Eu tenho uma amizade particular com o Narman há muitos anos, mais de 20 anos. Nós temos feito alguns eventos em parceria. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o livro do professor Davi Pérez, que ele escreveu, compreendeu? Nós ajudamos realmente ele a realizar com um elemento para pesquisa, e até a publicação do livro nós tivemos uma participação muito grande, e eu fiquei muito honrado com esse trabalho porque eu sou sobrinho do professor Davi Pérez, entendeu? Então, para mim foi altamente gratificante. Afora isso, o Rio tem, o Rio de Janeiro, o Museu Judaico em particular, tem fornecido
muito material para o NARMA, para as suas pesquisas. Hoje, o museu não é só exposição, não é só palestra, não. É um centro de pesquisa. Nós temos tido muito público que vai lá para conhecer o que foi o Teatro Ídis, o Holocausto, a imigração e tudo mais. Então, como eu sabia que ele estava escrevendo esse livro e fazendo essa pesquisa, eu já há muito tempo falo com ele, olha, depois de São Paulo, o Rio de Janeiro é o próximo, entendeu? E aqui eu tenho que deixar muito um agradecimento, porque os donos da exposição são o Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, compreendeu? Ele cedeu essa exposição para o arquivo, naturalmente. Nós agradecemos muito o arquivo na pessoa do presidente Maurício Serebrennik, entendeu? Que com muito desprendimento, generosidade, nos cedeu essa exposição sem ônus nenhum para o museu. Ô Max, você sabe que eu cheguei à presidência da Federação Israelita há muito tempo atrás, há 31 anos atrás, e nós trabalhávamos na primeira semana onde hoje está colocado o Museu Judaico. Você sabe dessa história? Conheço a história. E aí eu recebi a visita de 3 casais, Chaim Schwertschaf, Jorge Joseph e Naum Kossovski, com as suas respectivas esposas. E esses 3 casais começaram a me dizer das dificuldades que o museu tinha de se estabelecer. Havia muito acervo, mas espalhado e não num local específico. Naquele dia eu resolvi mudar a Federação Israelita de local e entreguei a chave do Museu Judaico, que hoje é o Museu Judaico, a sede do Museu Judaico, entreguei a chave da sede da Federação Israelita para que o Museu Judaico tivesse a sua sede. Naquele momento houve uma briga com a comunidade judaica de São Paulo, porque aquela sede também pertencia, de uma certa maneira, à CONIB. Mas, meu amigo, quem toma a decisão tem que ter coragem. E eu mandei a CONIB plantar batatas e hoje o Museu Judaico tem a sua sede. E eu sei que você conhece essa história, mas sempre é bom lembrar porque a gente refresca a memória e é interessante. Eu fico muito feliz de ter tomado essa atitude, porque uma comunidade que não tem passado, não tem presente e certamente não vai ter futuro. Exatamente, Ronaldo. Você não sabe como a gente lembra isso muito bem no museu. O museu antes vivia pulando de um lugar para outro. Foi uma luta muito grande. Quando o museu foi fundado em 77 e nós fomos para lá em 86, se não me engano. 84. 84. Foi na semana que eu comecei a trabalhar como presidente da Federação Israelita. Eu, inclusive, tive que tirar o fundo comunitário também de lá. Alugamos no andar de cima, no 8º andar, se não me falha a memória, ou 7º, não me lembro, nono andar. Uhum. Rua México, 40, 9º andar, alugamos lá o andar inteiro, demos a metade para o fundo comunitário, que pagava o seu aluguel, e nós também pagávamos o nosso aluguel para que o museu pudesse ter a sua sede. Ronaldo, eu só queria fazer uma colocação. O que aconteceu com o museu é que a nossa placa, por exemplo, o museu, como eu te disse, não é só exposição, não é só aquele acervo que você vê lá, aquela coisa toda. É muito mais do que isso, compreendeu? É um centro de pesquisa, essa coisa toda. O que aconteceu com o museu é que a sua plateia envelheceu. Nós estamos, por exemplo, quando eu entrei no museu, estou no museu muitos anos, não é? Há quase 18, 20 anos. É um problema sério também a sucessão, mas é outro capítulo. E então, quando nós fazíamos um evento, a gente percebe que diminuiu realmente a frequência, porque a média dessas pessoas de idade era de 55 anos, 60 anos. Então, hoje estão com 80. Estão quase 80. E a gente não consegue mais trazer esse pessoal. Então, eu acho que hoje a saída são as escolas, meu amigo, os movimentos juvenis. É aquele público que você convida para estar conosco no episódio que nós vamos apresentar no CIB agora, com a chancela do Museu Judaico a respeito do Teatro Ídis. Exatamente. Mas de lá para cá, de um tempo para cá, eu tenho tentado ver se eu consigo alguém que nos ajude
arranjar uma sede mais perto. A comunidade, a maioria está aqui na Zona Sul mesmo, entendeu? Então eu adoraria realmente encontrar uma sede na Glória, no Catete, no Botafogo, no Flamengo, entendeu? Que isso facilitaria muito. O Museu Judaico tem uma exposição fantástica, eu acho que é a maior aqui, até onde eu sei, da América Latina, que é uma exposição composta por 63 Hanukiot, que são reproduções de Hanukiot famosas. Nosso querido Feldman. Feldman, exatamente, que tinha um amor enorme por os símbolos e objetos judaicos, compreendeu? E afora essa coleção de Hanukiot, tem outros objetos, compreendeu? Como mezuzot, não é? Como caixas de tzedakah e outros objetos religiosos, não é? Que dá no total 112 peças. Tem muita fotografia lá, Max? Tem. Nós temos um acervo muito iconográfico muito grande. Sobre que tipo de assuntos? Olha, sobre o Holocausto, não é? Sobre imigração judaica, tá? Sobre as comunidades judaicas que vieram e se instalaram nos subúrbios. É importante, last but not least, um dos eventos paralelos que nós estamos realizando é o lançamento do livro do Museu Judaico, que nós completamos a pesquisa, Os Judeus do Subúrbio da Central do Brasil. Fantástico. Vamos fazer esse lançamento agora no dia 21, não é? E quando teremos uma mesa redonda de pessoas que vão testemunhar como é que foi a vida deles no início, falando sobre a fase do clientel chic. Fantástico isso aí, no dia 21. Meu querido amigo, eu quero que você use os microfones e as câmeras do Menorá na TV para que você convide os nossos vizinhos, todos aqueles que têm interesse na história do Rio de Janeiro, na história de São Paulo, na história brasileira e principalmente na história judaica, com relação principalmente ao teatro. Quero que você os convide, diga onde é que vai ser realizada a exposição, quando vai começar e até quando vai e qual é o horário. Será um grande prazer o público da nossa comunidade, da comunidade maior, visitar essa exposição. Ela vai ficar para visitação até o final do mês, dia 31 de outubro, de domingo a quinta, das 14 às 20 horas, e na sexta-feira, de meio-dia às 16 horas. E ao longo do mês, é só conferir a programação que nós teremos inúmeras atividades paralelas, como uma hora para que as pessoas possam falar o Yiddish, né? Filmes, venda de livros, debates, mesa redonda. E teremos a presença, inclusive, da Berta Loran, que vai falar sobre como era o Teatro Yiddish, e outras pessoas que trabalharam e que vão dar o seu testemunho. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Max Narmias, ele que é o presidente do Museu Judaico do Estado do Rio de Janeiro e que é um dos chanceladores desta exposição sobre o Teatro Yiddish que está acontecendo no Clube Israelita Brasileiro na parte da tarde, durante toda a semana, até quinta-feira. Você poderá estar lá até o dia 31 de outubro, quando então a exposição estará encerrada. Não saia daí, já já voltamos com a Geni Blanc, ela que é a responsável por uma série de atividades paralelas, ela que também é a coordenadora voluntária do grupo Amigos do Yiddish. Não saia daí, já já voltamos. Bem, depois da nossa conversa inicial com o presidente do Museu Judaico sobre essa importantíssima exposição sobre o Teatro Yiddish no Brasil, eu converso com Geni Blanc, ela que é a coordenadora voluntária da instituição Amigos do Yiddish. São vários judeus que amam a língua Yiddish, o dialeto Yiddish, e, sem dúvida nenhuma, o teatro Yiddish ele está intimamente ligado à língua falada por esses imigrantes que chegaram ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro e também a São Paulo, e eu vou conversar com ela. E eu quero saber dela quais são as atividades paralelas que vão acontecer nessa ou durante o período dessa exposição do Teatro Yiddish no Brasil, que tem
no Nachman Faubel, que é do Arquivo Judaico de São Paulo, o seu esteio, porque esse assunto começou em São Paulo e está sendo trazido para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma série de atividades paralelas à exposição, cuja curadoria é do professor Nachman Faubel. Nós teremos mesas redondas com pessoas que trabalharam no teatro Yiddish, tanto profissional quanto amador, e também até no teatro israelita de comédia. Teremos mesas redondas também privilegiando a memória da imigração judaica, as pessoas que trabalharam como mascates, nós chamamos de clienteltic. Nós temos muitas pessoas que trabalharam eles mesmos ou viram seus pais trabalhando. Então, nós teremos esses depoimentos. Como atividades paralelas, fazemos uma série de palestras. Uma das palestras será do próprio professor Nachman Faubel sobre teatro. Teremos palestras da professora Helena Levin sobre mascates. Temos um show maravilhoso com canções em Yiddish, cujos artistas são a Clarita Pasquim, a Daniela Spielmann, Haroldo Goldfarb, Tânia Appelbaum e Varda. Eles se prontificaram a fazer um show, inclusive graciosamente. Reunir tantas pessoas desse quilate para cantar canções em Yiddish. Aliás, o show as entradas já estão quase praticamente esgotadas, né? Outras atividades, as pessoas gostam de falar Yiddish, então haverá espaços para as pessoas que quiserem conversar, cantar, declamar, coisa pequena de 1 hora, apenas para as pessoas se deleitarem com o próprio Yiddish. Filmes em Yiddish, cantados ou falados em Yiddish, ou musicais, enfim, será uma série de atividades. Haverá esquetes humorísticos, faremos palestras sobre as expressões em Yiddish mais comuns. Teremos um festival de piadas, aliás, convido a todos que queiram participar desse festival de piadas. Quem quiser contar em português, pode contar em português, desde que a temática seja judaica, evidentemente. Ou então em Yiddish mesmo, desde que faça a tradução. Faremos alguma coisa também em relação ao discurso de Pashev Singer, que foi quando ele recebeu o prêmio Nobel, ele fez um discurso muito engraçado. Então, eu e a minha amiga Helena Finkelstein faremos um sketch, já apresentamos isso uma outra vez, mas repetiremos. Ele fala palavras muito interessantes em Yiddish e, ao mesmo tempo, vai ser traduzido para português. Enfim, todos os dias, praticamente serão 20 dias de atividades ligadas à cultura Yiddish, ao teatro e à imigração, à memória da imigração. Nós encontramos uma coisa bem interessante. As primeiras instituições, elas faziam inclusive atas em Yiddish. Hevra Kaddish nos cedeu uma ata em que foi colocado a pedra fundamental em memória dos mártires, né, do Holocausto. E essa ata está em Yiddish, nós vamos expô-la para mostrar que as principais instituições começaram com muita gente que falava Yiddish. Claro, eram os imigrantes, e ao mesmo tempo depois foram se integrando ao Brasil, e o Yiddish foi diminuindo um pouquinho. Geni, como é que você consegue sentir a vontade de se falar Yiddish na nova geração? Ainda existe esse tipo de sentimento ou a cada dia que passa ele diminui? A verdade é que houve uma quebra na continuidade. Que motivos foram? Podemos dizer aqui. Primeiro, o Holocausto matou a maior parte dos falantes da língua Yiddish, né? Então, isso foi um golpe realmente mortal para o idioma. Depois,
Israel, para poder unir os seus habitantes, ele escolheu o idioma hebraico, em vez do Yiddish, porque evidentemente que o hebraico todo mundo conhecia pelas rezas, e o Yiddish era apenas do pessoal da Europa, quem morava em outros lugares não conhecia. Então, para evitar uma desunião numa nação emergente, então eles realmente cortaram o Yiddish. E também as pessoas que vieram fugindo da guerra ou buscando melhores condições, muitas vezes queriam esquecer aquelas coisas que tinham passado, então não passaram para a geração imediatamente posterior. E isso foi realmente diminuindo bastante o interesse. A gente até vê um pouco de um ressurgimento do interesse em termos culturais, mas ninguém pode se enganar que aquela pujança da conversação dificilmente teremos. O que o judeu e o não judeu, porque as atividades da comunidade judaica do Rio de Janeiro recebem judeus e não judeus, o que o público do Rio de Janeiro pode esperar dessa exposição do Teatro Yiddish e de todas as atividades paralelas que você está coordenando? O público, tanto judeu quanto não judaico, quanto não judaico, primeiro vai estar em contato com uma cultura que não pode ser esquecida. A cultura judaica Yiddish não pode ser esquecida. Nós não podemos passar uma régua e acabou, né? É cultura, é história. Essa é a primeira coisa. Isso interessa não apenas a quem é judeu, como teatro, por exemplo, não é exclusivo de judeu. O teatro Yiddish não é apenas o judeu que teria interesse. É a cultura teatral toda. Ela viveu uma fase... O que acontece no teatro Yiddish, ele era inicialmente... era uma expressão de todos os anseios de quem vinha para cá. Eles precisavam se divertir, eles trabalhavam muito, eles precisavam comer, precisavam sobreviver. Então, onde que eles tinham aquelas válvulas de escape culturais e realmente para poder se divertir? Através do teatro. Era a grande diversão da época. Evidentemente não tinha televisão, né, essas coisas que a gente tem hoje, né? E reunia realmente todo mundo. Muita gente trabalhou em teatro, muita gente assistiu teatro. Nós vamos ter mesas redondas mostrando com pessoas que assistiram, que vão contar histórias pitorescas sobre isso, que aconteceram. E mesmo na história, por exemplo, dos mascates, eu mesmo tenho uma história muito engraçada para contar do meu avô. Ele falava assim que quando ele veio imigrante, não sabia falar a língua, orientaram ele a falar assim: olha, faz assim, quando alguém lhe perguntar se você, o que você está, se o que você está vendendo, se a sua mercadoria é boa, tudo você diz sim. Sim, tudo que te perguntarem, responda sim. Aí, tá bom. Aí ele foi lá vender seus cortes de tecido, que era o início, e alguém perguntou para ele: esse tecido desbota? Aí ele falou: sim, sim. Tinha que responder sim. Então, são coisas pitorescas que a gente vê, inclusive, em outros livros. Então, o que o público pode esperar é uma volta ao tempo, Sim. Uma volta ao passado. Sim, sim. E esse passado é um passado que nós precisamos revigorar, porque senão as pessoas esquecem. Eu acho que a história nos ensina... Tem que se conhecer a história para se também posicionar com relação ao presente e ao futuro. Ninguém pode ignorar a história. Você tem que saber de onde você veio para saber para onde que você vai. Fica muito mais difícil se você não tem raiz. Você tem que conhecer suas raízes. Você tem que saber onde que você se posiciona. Então, o Yiddish, a cultura Yiddish, a cultura da imigração, ela faz parte disso. Ela é essencial para isso, para você se situar. Geni, quantas pessoas estão envolvidas nas atividades paralelas que vão ocorrer durante esses 20 dias da exposição Teatro Yiddish no Brasil? Olha, nós temos uma equipe de voluntários, mais ou menos umas 20 pessoas voluntárias. Depois nós temos palestrantes, uns 30, 40, as pessoas vão circular. Nós vamos revezar, nós vamos vender livros, inclusive. Livros, e vamos expor livros um pouco mais raros até. Então, as pessoas vão se dividir através dessas atividades. Né? E a alimentação vai pintar junto? Não, que cada um nada, que coma na sua casa. Fish, nada de
Olha, é uma ideia disso. muito boa, mas nós não conseguimos implementá-la, porque a exposição será à tarde. Aproveita e faz um pouquinho de propaganda do Do Amigos grupo do IDES. Amigos do IDES. O nosso grupo Amigos do IDES é um grupo que esse ano teve bastante atividade. Nós fizemos, por exemplo, o show do Oren Boljover. Nós sempre começamos, sempre à tarde, começamos sempre com alguma palestra, não muito longa. Em Yiddish? Ou em Não, português? tudo em português, Tudo em mas português. sobre a temática Sim. Yiddish. E nós temos um momento em que conversamos, em que falamos, faço uma coisa livre, e sempre terminamos com um show em Yiddish. E as pessoas confraternizam, conversam, e isso faz muito bem para todo mundo. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu acho que o Yiddish, ele ficou assim, as pessoas que falam Yiddish ficaram um pouco acanhadas nesses últimos anos. E eu me orgulho de dizer que nós conseguimos resgatar um pouco essa sensação de que eles são importantes e que a cultura Yiddish é importante. Acanhados? Por que isso? Porque, na verdade, o Yiddish foi diminuindo e nós quase não vemos atividade, nós não víamos, porque agora a gente está tentando fazer atividade para esse pessoal um pouco mais velho que fala Yiddish. Então, como já a língua também não estava se difundindo da forma e se transmitindo, então as pessoas que falavam começaram a se sentir um pouco alijadas da sociedade de uma forma geral. Né? Nesse ponto, são pessoas geralmente mais idosas. Eu acho que agora, e o que a gente percebe quando a gente faz nossas reuniões, é que os olhinhos das pessoas brilham. Isso é a nossa melhor recompensa. As pessoas brilham quando ouvem, eu preciso escutar a Yiddish Wort, uma palavra Yiddish. Isso recorda a infância, isso recorda a adolescência, isso traz aquela memória afetiva que eles já estão começando a perder. Então, tudo que a gente faz com relação ao Yiddish toca muito o coração. Geni, nós estamos chegando ao final do segundo bloco de Menorá na TV, que é todo sobre essa exposição do Teatro Yiddish e sobre as atividades que vocês vão desenvolver. Deixa aqui, olhando para a nossa câmera, uma mensagem e um convite para a comunidade judaica e a não judaica que assiste em profusão o nosso Menorá na TV. Eu queria dizer a vocês que um evento desse quilate dificilmente se repetirá. Nós teremos a exposição maravilhosa vindo de São Paulo, que esteve no Museu do Museu da Imagem e do Som, muito bem feita. Nós teremos um acervo com fotos, documentos, cartazes, trazidos pelo pessoal do Rio de Janeiro, que nós fizemos questão de privilegiar para mostrar o que tinham em casa. Tá? E teremos todas as atividades paralelas visando a memória judaica, de uma forma geral, a memória do Yiddish, a memória do teatro. Então, só a memória do teatro já é interessante para qualquer pessoa que se interesse por história. Então, vai ser uma oportunidade, serão 20 dias em que vocês vão ter oportunidade de entrar em contato com uma cultura, e é um evento que realmente, como eu estou lhes falando, dificilmente conseguiremos repetir devido à sua magnitude. É um mergulho fantástico no mundo Yiddish, que é desconhecido da grande esmagadora maioria, inclusive da comunidade judaica do Rio de Janeiro e brasileira, porque, como muito bem disse a Geni Blanc, essas pessoas estão indo desta para melhor, porque estão ficando muito velhinhas, muitas já morreram, e você vai ter a oportunidade de assistir o que foi o Teatro Yiddish e o que é a língua Yiddish e todas as atividades em volta desse tema. Não saia daí, já voltamos com o terceiro bloco de Menorá na TV, estamos encerrando o segundo com a Geni Blanc, e já voltamos com mais assuntos sobre o que vai ser esta fantástica exposição com muitas atividades do Teatro Yiddish no Brasil. Nós estamos iniciando o terceiro bloco de Menorá na TV sobre essa exposição espetacular produzida pelo Nachman Faubel e que está acontecendo no Clube Israelita Brasileiro. E a nossa conversa agora vai ser com uma das protagonistas deste Teatro Yiddish do Rio de Janeiro. Isabela London, tudo bem? Você ainda se lembra do tempo em que você era estrela do Teatro Yiddish aqui no Rio de Janeiro, minha amiga? Me lembro muito bem. E graças ao incentivo do Herschel Blanc.
que realmente procurava angariar a juventude, que conseguia falar o idioma ídis, que já estava diminuindo, rareando cada vez mais. E assim que fui parar, conheci meu marido através do teatro ídis. Ô, Isabela, me conta qual foi a peça que mais te alegrou de fazer junto com seus companheiros, atores e atrizes voluntários do Teatro Ídis. Olha, a primeira peça a gente nunca esquece, né? Então, a primeira peça foi Pnina, que era sobre uma menina teimanita que conheceu um judeu americano, e ela sendo teimanita, eles não aceitavam, eu era escura, os pais dele, americanos, não me aceitavam, e os meus pais, sendo sefaradim, não aceitavam meu marido, que achavam que ele era goi. Agora, você escura com olhos azuis e essa tez tão clarinha, como é que foi? Você foi pintada igual ao Johnson? Fui pintada pelo Herschel Blanc. Que maravilha. O que você teria a dizer para aquela pessoa que quer visitar essa exposição, que não é judia e que, de alguma maneira, tem um certo receio de não encontrar aquilo que deveria encontrar lá? Não, é impagável e imperdível. Primeiro, é o esforço da coletividade judaica de manter o seu elo. E os judeus sempre procuraram manter através da música, da arte e da culinária, que eram os elos assim, de ligação. Para dar um pequeno exemplo, a minha juventude foi teu pai, que Deus o tenha, o José, que incentivava todo o nosso grupo. Tanto é que, através do José, nós tivemos grandes jornalistas que até hoje existem e tivemos atores, que foi teu pai que incentivou dentro do CIB que se fizesse teatro, se fizesse música. Teu pai, durante a semana, ele sempre conseguia trazer grandes escritores, não só da comunidade judaica, como também da comunidade maior. E ele foi um grande incentivador das artes. Eu fico feliz de ouvir isso, porque ele também produziu um presidente da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Por isso que eu te digo, tudo que você é hoje em dia é porque você teve uma base muito sólida. Sem dúvida. Não só teu pai, como a família da tua mãe, sem dúvida sempre nenhuma. Se engajou dentro das causas judaicas. Mas eu digo o seguinte, que eu fui uma pessoa com muita sorte, que caiu em famílias certas, em horas certas, que me formaram com alguma ideia, alguma boa vontade de servir a comunidade, e eu acabei me atracando, de uma certa maneira, com esses amores que são a comunidade judaica e a Federação Israelita do Rio de Janeiro. Não, mas você fez um trabalho maravilhoso, porque você sempre defendeu as causas judaicas, até hoje, apesar de você não ter ser vereador, deputado, seja o que for, mas você está sempre lutando pelas nossas causas. Você, tanto na revista como no teu programa. A qualquer hora que a gente liga, está lá você discutindo e lutando por nós. Vamos voltar para a exposição sobre o Teatro Ídis. Imperdível. O que é que você gostaria de dizer para o público que já começou aí, porque nós estamos no meio da exposição? Eu queria que você dissesse alguma coisa para que incentivasse as pessoas a irem ao CIB assistir essa exposição. Olha, principalmente que durante a época quando os judeus começaram a fazer o teatro, a maior dificuldade eram ter roupas, o vestuário. Eles não tinham dinheiro nem para comer, mas eles faziam questão, porque traziam uma alegria imensa. Eu vim de uma geração pós-guerra, e eu me lembro, a gente mal tinha para comer, mas para o Teatro Ídis, meu pai jamais deixaria de ir, levar minha mãe. Na época não havia essa proibição, que em 54 baixou a lei que crianças não podiam mais ir, só se tivesse 14 anos. Então, até 1954, eu tive o privilégio de poder frequentar todas as peças ídis, no Teatro Recreio, Teatro República, Teatro Municipal, onde você possa imaginar
o Teatro Ídis ia. Procurava. Então, era angariado capotes, eram móveis, ia-se no brechó, não tinha onde. Hoje em dia, quando se fazia teatro, já eu maior, onde eu conheci meu marido, já tínhamos o Teatro Municipal, que tem um maravilhoso acervo, onde o Hersch Blanc ia lá e conseguia. Mas na época que eu era criança, os grandes atores que vinham de outros países, nós não tínhamos. O Rio de Janeiro não tinha acervo, não tinha nada. Então, tudo. E isso, eu me lembro muito bem que meu pai e outros ídolos, vamos ver se a gente arranja isso, que Potter, Kappeler, Manta, Mantose, não sei, tudo era conseguido dentro da coletividade. Então, isso é importante que as pessoas saibam como o nosso povo sempre se uniu. Isabela, quem são o curador e a montadora desta exposição sobre o Teatro Ídis que está passando aqui no Rio de Janeiro nesse momento? Nachman Faubel, que veio especialmente de São Paulo, e a filha dele, a Nath Faubel. É com ela que eu vou conversar agora. Agradeço a você essa maravilhosa conversa que você teve comigo e eu agora vou passar a bater um papo com a Nath Faubel e ela vai me contar como é que ela montou essa exposição para que ela pudesse funcionar com tanto brilhantismo. Eu gostaria de agradecer, em nome dos amigos do Ídis, essa oportunidade que você nos deu. Muito bem, como vocês viram, essa montagem depende de uma série de pessoas. E ninguém melhor do que a própria filha do Nachman Faubel, ela que é engenheira, arquiteta e especializada em história, para montar essa exposição aqui no Rio de Janeiro. E nós temos a alegria de conversar com ela, a Nath Faubel. Tudo bem contigo, querida? Onde é que você descolou esses lindos olhos azuis? Isso é uma combinação feliz entre mãe e pai que tem olhos azuis. Que beleza! Conta pra gente como é que você montou, quanto te custou de amor, de carinho, de alegria montar essa exposição que o CIB está levando agora aqui no Rio de Janeiro. Então, deixa eu te contar um pouco da história dessa exposição. Esse é um projeto a ideia de trabalhar o Teatro Ídis, ele vem do fundo dos estudos do meu pai com a história da comunidade judaica no Brasil, a história dos judeus no Brasil. E, inevitavelmente, o tema do teatro judaico, ele faz parte disso. E ele começou também a trabalhar o tema do teatro judaico. Esse projeto de uma exposição e agora de um livro, um catálogo que saiu junto com a exposição, ele tem mais de 20 anos. Eu lembro dos primeiros encontros na casa dos meus pais, com gente querida, com amigos. Um que teve conosco até agora é o Marcos Chussid, que tem uma grande coleção de cartazes de teatro. E essa exposição, então, nós conseguimos fazer essa exposição com o apoio total do Arquivo Histórico Judaico, presidido pelo Maurício Serebrini, que tivemos o apoio do Jaime Serebrini. Você acredita que o espectador dessa exposição ele vai perpassar a história judaica no Brasil? Sem dúvida, porque o teatro acompanha a história da imigração. Ele faz parte da história da imigração. O que nós pensamos, essa exposição ela foi articulada em alguns temas. Então a gente começa explicando qual é a origem do teatro judaico, que é o Purim Spiel. Depois a gente vai mostrando como é que o teatro moderno se desenvolve na região de Odessa, e depois a gente vai mostrando como é que ele é difundido para a Europa e para os Estados Unidos. E depois a gente passa pela América Latina com a Argentina, Uruguai, e depois a gente chega no Brasil. O Brasil ele começa no começo do século XX, são as primeiras encenações com trupes que vêm da Europa e passam pela América Latina, Argentina, Uruguai e Brasil, e depois Estados Unidos, a Argentina a mesma da América, e chega no Brasil. E depois a gente vai tratar dos grupos teatrais, amadores e profissionais no Brasil. Então,
tem uma parte que sobre os grupos amadores de São Paulo e depois tem uma parte sobre os grupos amadores no Rio de Janeiro. E aqui essa exposição, ela aconteceu, a grande exposição no MIS, com materiais, documentação original e tudo, e a gente fez depois uma versão, isso foi no ano passado, e a gente fez uma versão em março desse ano no Clube Hebraica, uma versão portátil, vamos Hebraica dizer de São assim. Paulo. A Hebraica de São Paulo, uma versão portátil. E é essa versão portátil que a gente está trazendo aqui para o Rio. Mas tem um charme, que é o trabalho que foi feito pela Jenny Blanc e pela Isabella London, que coletaram material sobre teatro no Rio de Janeiro. E a gente está trabalhando com esse material para acrescentar, para enriquecer essa versão que vem de São Paulo. Isso é interessante. Por que é que uma pessoa do Rio deve ir ao CIB nesses dias todos à tarde, de 2 às 7 da noite, para assistir esta exposição? A exposição, ela fala da história da comunidade, mas ela também fala sobre a história do teatro. E teatro, o teatro é universal, é uma arte universal. Então você vai, os temas são todos universais. Você tem a representação da arte através da cenografia. Você tem Segal trabalho, fez desenhos de cenários para o Rio de Janeiro, para a peça do Turco, de Greuze Levins. Então, a gente está falando de arte e de grandes artistas. O diretor dessa peça foi o Zygmunt Turco, que ele vem de uma tradição do teatro europeu, com incidências também do teatro russo. Quando ele imagina o cenário tem influências do construtivismo russo, quer dizer, é uma arte que ela é universal e a gente consegue perceber as influências de muitas culturas em diferentes tempos. E isso é importante não só para a comunidade judaica, mas para a comunidade maior. Então vamos aproveitar o finalzinho do nosso tempo e você vai olhar para essa câmera que está aqui ao meu lado esquerdo e vai convidar a sociedade do Rio de Janeiro, judaica e não judaica, para acompanhar esse lindo trabalho dessa exposição sobre o teatro ídis, que no final das contas perpassa todo o tecido social do mundo judaico desde sempre. E a cultura. Então, eu convido vocês todos para virem ver essa exposição, que é muito rica e vai enriquecê-los. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET, em que você já se acostumou a nos assistir, e também em todos os horários que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.